Olá, vamos continuar então a ver formas de posicionar, de controlar o posicionamento dos nossos elementos com CSS e vamos passar para a propriedade display, que apesar de não ser propriamente uma propriedade que nos permita posicionar coisas, é uma propriedade que indiretamente nos permite fazer isso. Ou pelo menos que nos permite controlar melhor o posicionamento dos elementos na página. Portanto, está marginalmente relacionado com o posicionamento de elementos. Esta propriedade, a propriedade display, tem vários valores possíveis. Aqui estão alguns, não é a lista completa. Nós vamos ver aqui em tecnologias da internet apenas alguns destes valores. Portanto, no geral, nós já vimos que, em geral, os elementos HTML são de dois grandes tipos, ou elementos do bloco, portanto, elementos que, por omissão, ocupam toda a largura da janela, ou do seu contentor, melhor dizendo, do seu elemento ascendente, ou elementos inline, elementos que são, por omissão, posicionados na linha, uns a seguir aos outros, da esquerda para a direita e depois de cima para baixo. A propriedade display permite-nos mudar isso. Nós podemos, por exemplo, alterar o comportamento default de um elemento, de uma div, para, em vez de ser bloco, que é o normal de uma div, ela passar a ser inline. Podemos alterar ou fazer ao contrário. Tornar um elemento inline um elemento do bloco. Portanto, esta propriedade permite-nos controlar esse tipo de comportamento. Aqui vemos um exemplo. É um exemplo que já vimos no vídeo anterior. Portanto, temos uma classe, uma div container, e lá dentro tem 4 divs e depois tem texto também. E vimos, eu vou colocar aqui, vamos tirar daqui vamos comentar este display inline. Portanto, a forma default destas coisas aparecerem na verdade seria isto. Portanto, temos uma div e depois, como todas as inside têm uma altura de 100 pixels, na verdade aquilo nem cabia, as divs nem sequer cabem, o conteúdo nem sequer cabe neste contentor e ultrapassa os limites. Vamos tirar aqui já agora também este dimensionamento para ficar um aspecto mais comum, digamos assim. Temos aqui este height exagerado. Portanto, isto seria tal como está agora, seria o default, não é? Temos uma div, vamos pôr novamente aqui aqueles números de sequência, 2, 3, 4. Portanto, a div 1, 2, 3, 4, como são elementos do bloco, ocupam toda a largura e, portanto, a div seguinte fica numa linha abaixo. E depois o texto que está dentro também do contentor. Mas nós podemos alterar isto, podemos dizer que queremos que estas div que têm a classe inside sejam elementos inline, por qualquer razão. E podemos, por exemplo, então, colocar esta propriedade display inline. Isso vai fazer com que aquele conteúdo, aqueles elementos sejam tratados como elementos inline e, portanto, vão seguir o fluxo de posicionamento na linha, da esquerda para a direita, depois de cima para baixo. Reparem até que o conteúdo da div 3 quebra ali no final da linha, e a div 3 o conteúdo continua aqui e depois a div 4. Uma coisa importante de notar relativamente a elementos inline é que eles não têm altura, ou melhor, a altura dos elementos inline depende do conteúdo do elemento e não da propriedade height. Olhem, aqui eu estou a pôr um valor exagerado para a altura das div inside, 1000 pixels, mas nada acontece, porque elas estão com este display inline. Se tivessem um display default de uma div, que é bloco, então aquele height já produziria efeito, não é? Era o que tínhamos há pouco. Temos ali umas divs
muito altas. Vamos voltar a pôr aqui estas propriedades, largura e altura. Reparem que a largura também não tem efeito em algo que é inline. Algo que é inline, a dimensão de um elemento inline é editado pelo seu conteúdo e não por estas propriedades de largura e altura. Como eu disse, podemos fazer o contrário, podemos pegar num elemento inline e transformá-lo em bloco. Podemos ter aqui, por exemplo, um elemento bold e transformá-lo num elemento. O elemento bold é um elemento inline, por omissão, né? Vamos pôr aqui mais texto para verificarmos que de facto ele fica na mesma linha, e podemos pôr aqui um display block. Isto iria fazer com que aquele elemento bold ficasse numa linha própria. Vamos voltar a pôr isto como estava. Existe também este valor inline block que tenta combinar as duas coisas, os dois comportamentos inline e in bloco. Ou seja, podemos atribuir largura e altura aos nossos blocos, mas ter blocos posicionados na mesma linha. Portanto, isso é importante conseguir fazer isso frequentemente em várias situações de criação de layouts de página. Por exemplo, neste caso, neste exemplo, o que é que nós temos? Temos 5 divs, portanto, uma no início que é uma div standard, no final também uma div standard, ou seja, o seu display é o default, e depois aqui pelo meio 3 divs que têm uma classe que eu chamei inline block. E essa classe, a regra associada a essa classe é simplesmente mudar o display para inline block. De resto, todas as divs têm as mesmas propriedades: largura 200 pixels, altura 100 pixels, cor de fundo o verde oceano e uma margem de 5 pixels dos lados e em cima e em baixo. E reparem que nas div que têm a classe inline block, ao contrário da primeira e da última, que ficam numa linha própria, as div inline block ficam umas a seguir às outras, não é? Podíamos até acrescentar aqui mais, enquanto elas coubessem na mesma linha, iriam ficar umas a seguir às outras. Podemos até aqui testar e verificar que a certa altura, quando não cabem mais, o que é que acontece? Passa para a linha de baixo. Mas se houvesse mais ainda, a linha iria ser preenchida. Portanto, comportam-se, têm no fundo os dois comportamentos. Nós conseguimos definir a largura e a altura, mas elas vão sendo posicionadas como se tivessem a ser escritas numa linha. Reparem que nos elementos do bloco, nestas div, vou apagar aqui estas extra. Reparem que nos elementos do bloco, como esta primeira div que está aqui, standard div, é um elemento do bloco, portanto ocupa toda a largura do ecrã, mas isso não quer dizer que a gente não possa definir uma largura diferente. Como aqui estamos a definir 200 pixels, e de facto vai ser essa a dimensão da caixa, mas o browser reserva toda a largura, portanto não coloca mais nada nessa linha. Portanto, apesar de ser um elemento do bloco, isto não significa que a caixa ocupe toda a largura da janela ou do seu contentor. Okay? Significa apenas que mais nada é posicionado nessa linha. Portanto, este display inline block é um tipo de display frequentemente utilizado. Depois, aqui temos um outro valor que é importante conhecer, que é o display none, que é usado para simplesmente remover, digamos assim, o elemento da página sem remover o HTML. Portanto, escondemos o elemento. É como se ele não estivesse lá. Não ocupa espaço,
E, portanto, do ponto de vista dos restantes elementos, é como se ele não existisse. Às vezes nós queremos esconder um elemento, mas manter o espaço ocupado por ele, de maneira que os elementos à volta pensem que continua lá a existir aquele elemento. Nesse caso, a propriedade que devemos usar é a visibilidade e não o display. Mas vamos ver aqui um exemplo. Aqui temos um exemplo de uma página parcial com um menu de navegação e algum conteúdo. E portanto temos o nosso menu de navegação com os LI com o display inline, para eles ficarem na horizontal. Mas vamos supor que queremos esconder o menu, que é um daqueles menus que só aparece quando passamos o rato, algures. Portanto, vamos pôr aqui um display none. Reparem que ao fazer isso, o elemento é como se tivesse desaparecido completamente, como se não existisse. Este texto main passou para cima, ocupou o espaço que estava a ocupar pelo menu. Reparem no que acontece, passou para baixo agora. Portanto, o display none remove o elemento do fluxo da página, é como se ele não existisse. Se quisermos manter o espaço ocupado, então trabalhamos nesta propriedade visibility e colocamos visibility hidden. Reparem, agora desapareceu, mas é como se estivesse lá, ele ocupa espaço. Ok, portanto são duas formas de esconder elementos, mas com comportamentos um bocadinho diferentes.